Queria começar com uma análise sua da posição das Forças Armadas em relação às declarações do presidente Bolsonaro no domingo. Pois é, no domingo, naquela manifestação na frente do Palácio, o presidente várias vezes disse, né, Forças Armadas estão ao lado do povo e ao nosso lado. Né? Nada mais óbvio, né? O militar é o povo fardado e o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas ele terminou fazendo um resumo dizendo as Forças Armadas estão ao lado da lei e da ordem, da democracia e da liberdade, exigiremos o cumprimento da Constituição. Exigir o cumprimento da Constituição também é óbvio. Só que hoje, que é o dia da língua portuguesa, o óbvio muitas vezes precisa ser desenhado. Aí, ontem, o vice-presidente Mourão desenhou, né? Confirmou tudo que o presidente disse. E, mais ainda, o ministro da Defesa, né, disse exatamente as mesmas palavras que o presidente disse no domingo. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Agora, acrescentou, foi além do que disse o presidente, dizendo, depois de receber o endosso dos três comandantes das três forças, disse, escreveu, né, numa nota, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, organizações de Estado, consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Ou seja, acabou resumindo muito, abrangendo além do que havia dito o presidente da República, né? E traduzindo muito bem o que se quis dizer sobre o cumprimento do artigo 2º da Constituição. Pois é, aí eu repito, no dia da língua portuguesa, a gente tem que repetir o óbvio, né? Quase desenhando para que as pessoas entendam o óbvio, que não precisaria estar sendo propagado por aí. Alexandre, o ministro Luiz Fux do Supremo pediu uma manifestação agora da Procuradoria-Geral da República e da OAB do Brasil sobre a proposta do ministro Marco Aurélio Mello, que deixaria para o plenário da Corte as decisões que envolvessem atos dos poderes executivo e legislativo, uma mudança que foi solicitada na esteira das críticas e decisões monocráticas que barraram medidas do presidente Jair Bolsonaro. O que você acha dessa decisão ou dessa sugestão? Isso vem de longe. O Legislativo tem sido o primeiro a se queixar do Supremo, né? Que o Supremo faz leis e não foi eleito para isso. Aliás, o Supremo não foi eleito. O Legislativo é que foi eleito, né? O Supremo é nomeado pelos que são eleitos, né? E, no entanto, estava se imiscuindo na produção de leis, alegando o vácuo da lei, né? Agora, por decisões de um único ministro, decisão monocrática, né? Impede a expulsão ordenada pelo Poder Executivo de diplomatas venezuelanos e impede a nomeação pelo chefe do Poder Executivo do diretor da Polícia Federal. O ministro Marco Aurélio pediu ao presidente do Supremo que mude o regimento interno, que seja mudado, né, para que isso não aconteça mais, para que essas decisões sejam tomadas no plenário, ou seja, por 11 juízes e não apenas por um só. E Marco Aurélio acrescentou, né? Alguns que pensam que são semideuses não vão gostar. Os que tiverem um mínimo de juízo, de percepção do contexto, vão perceber que tem que ser feita essa mudança muito rapidamente, muito brevemente. Qual é a percepção do contexto? É o povo na rua, né? O povo na frente do Supremo, o Supremo tem que botar tapumes para se proteger, ministro do Supremo recebendo vaias na frente da casa dele, né? A percepção disso, dessa expansão de um poder que não tem voto sobre outros poderes, no caso legislativo e executivo, que foram eleitos para fazer o seu trabalho, né? Mas são impedidos por algumas decisões monocráticas de ministros do Supremo. Eu penso que o Supremo vai acabar fazendo mesmo essa mudança. Bom, queria começar aqui falando da manifestação de ontem lá e a relação do presidente Bolsonaro ali na Praça dos Três Poderes. Pois é, inclusive dia da liberdade de imprensa e a agressão a fotógrafo do Estadão, né? Liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, como é que a gente está administrando essas liberdades, né?
Eu fiquei impressionado com essa manifestação. Classe média de Brasília, parecia que vinha inteira, assim, de repente, né? Só gente que é dono de carro, encheram o eixo monumental, da torre de TV até o Palácio, e foram se aglomerando lá na frente do Palácio do Planalto. O presidente estava em casa, foi para lá com a filha de 12 anos, ficou ao pé da rampa, descia, cumprimentava os manifestantes, voltava, né? E no fundo, né, era ameaça, força, mostrando para o Supremo, olha, estamos aqui, somos os apoiadores do presidente e Supremo, tenha cuidado em separar os poderes, independência de poderes, né? Enfim, foi uma manifestação muito forte, né, que faz a gente pensar a respeito da tal democracia direta, né, passando por cima dos poderes constituídos. Isso é perigoso, né? Enfim, foi um dia para lembrar, né, que terá suas consequências nesta semana. Bom, Alexandre, queria que você falasse também sobre a promessa do presidente nessa manifestação de um novo diretor-geral da Polícia Federal hoje. Pois é, na hora que o presidente disse ontem, né, que ia nomear novo presidente hoje, ele está abrindo mão de insistir, né? Desiste a liminar de Alexandre de Moraes desaparece, porque não há mais motivo. Tudo indica que essa questão toda está em 3 Alexandres, né? O Alexandre de Moraes, o autor do impedimento, o Alexandre Ramagem, o impedido, né? E aí aparece o nome do Alexandre de Souza, que é o número 2 da ABIN, do Alexandre Ramagem, que seria, né, eu não tenho certeza disso, mas que seria o nomeado hoje pelo presidente Bolsonaro. Abrindo mão, então, desse confronto com Alexandre de Moraes. Aí resta, do outro lado, o exame das denúncias de Sérgio Moro, que depôs no sábado. E falando em sábado, Alexandre, reunião virtual, né, por videoconferência do Senado e lá foi aprovado, então, aquele auxílio aos estados e municípios. Pois é, vai agora para a Câmara, né? Nessa mesma segunda-feira em que o Copom parece que começa a baixar o juro básico mais uma vez, né? 3,75, talvez baixe para 3,25, mas enfim, vai para a Câmara e um texto que foi refeito pelo presidente do Senado, de comum acordo com o ministro Paulo Guedes e com o presidente da República, baixando uma despesa da União que seria muito alta, que a União não conseguiria sustentar. Mas a União, mesmo assim, entra com 60 bilhões, tem mais 49 bilhões que estados e municípios ficam dispensados de pagar à União e aos bancos da União, e 10 bilhões e 600 milhões de renegociações. Agora, por outro lado, congela os salários de estados, municípios e União por 18 meses, deixando de fora desse congelamento a saúde, a polícia e os militares. Agora tem uma questão, o peso dado como critério de repartição. 60% do peso é pela população de estados e municípios e 40% pela incidência da Covid-19. Aí é que vai pegar, né? Aí é que vai pegar, porque a gente tem visto imagens aí de pessoas sendo interrogadas. Eu posso botar que é Covid-19 e tal. Então começa a fabricação de uma incidência, né, para que o município ou o estado receba mais dinheiro. Isso precisa ser fiscalizado, não sei como, né, mas é digamos, um truque, né, que dirigentes que estão endividados podem usar para receber mais em detrimento de outros que tenham realmente casos. Esse é o perigo dessa divisão. Vamos ver se a Câmara ainda vai mexer nisso ou não. Provavelmente não, porque já passou pela Câmara, foi para o Senado, agora voltou para a Câmara na votação virtual, na votação digital.